elevemos o pensamento ao Divino Mestre, um agradecimento fraterno por permitir que aqui estejamos, Senhor. Obrigado. Abençoa-nos aqui presentes, encarnados e desencarnados, os lares aqui representados, também abençoa, Senhor, todos aqueles que lidam nesta casa, que aqui comparecem. Abençoa a nossa cidade, o nosso estado, nosso país, o globo terrestre, a humanidade inteira, a compreensão e a paz, para que a situação melhore nos dias futuros em nossa vida. Em vosso nome, desses trabalhadores e, sobretudo, em nome de Deus, estamos rogando a permissão para dar continuidade aos trabalhos de estudo que ocorrem das sextas-feiras nesse local, nesse horário. Hoje está com a nossa irmã Geopânia, vai nos trazer notícias de Jesus, do seu Evangelho. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, queridos irmãos. O som está chegando aí atrás? Aqui não está dando retorno, a gente acha que não está. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Tem alguém vindo pela primeira vez hoje? Tem alguém vindo pela primeira vez hoje? Não, né? A senhora me ouve aqui, nessa altura? Mais ou menos. Preciso elevar mais a voz, então. Pai, tem jeito de aumentar um pouquinho o microfone, o som? Roberto, por favor. Queridos, é com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez, nesta sexta-feira deste ano maravilhoso de 2023, o mês em que o Sebastião Marte, esse centro que nos acolhe, completa 65 anos. É no dia 20, mas nós estamos comemorando ao longo do mês. Melhorou? Ao longo do mês. Por quê? Porque o centro é a nossa casa, né? É uma segunda casa. E hoje nós vamos falar sobre o centro e a comunidade. É certo que sempre estaremos falando com base no Evangelho de Jesus e sobre os princípios doutrinários, né, da doutrina dos Espíritos. Então, nós fizemos aí algumas pesquisas e há alguns irmãos nossos estudiosos que trazem algumas informações a respeito do centro e da comunidade. Nós estamos falando de Raul Teixeira, estamos falando de Herculano Pires, estamos falando da própria Febre com a orientação. Existe um livro que chama-se Orientação ao Centro Espírita. E ele tem a base doutrinária e também a base que é a administrativa, né, para toda casa espírita. Porque um centro espírita é também uma instituição que tem um CNPJ também. É interessante, né? Então, passa a ser um lugar onde a gente paga luz, paga água, a gente faz atividades, desenvolve atividades. E aqui, neste centro abençoado, nós também temos uma obra, né, que é mantida, essa casa é mantida hoje pelo Instituto Integridade, que é aquela área lá do Maria Madalena, onde tem a creche, onde tem o lar de idosos, né, os dois lares de idosos. Então, por que a gente está falando isso? Porque nós vamos trazer uma reflexão exatamente sobre o Centro Espírita, e no caso o Sebastião Marte, e essa comunidade daqui do Núcleo Bandeirante. Nós estamos comemorando 65 anos e o Núcleo Bandeirante, da sua inauguração, da sua fundação, está comemorando 66 anos. Então, nós praticamente nascemos junto com a cidade. É claro que a gente sabe que o pessoal chegou aí antes, né, e foi acampando, mas oficialmente é essa a informação que a gente tem. Então, esse centro, ele se constitui a partir desta comunidade.
Na verdade, nós até nos confundimos, porque comunidade e centro passam a ser a mesma coisa. A gente está aqui, a gente se manifesta aqui, a gente participa de eventos aqui. Então, essa é uma casa que está sempre de portas abertas, as pessoas podem entrar, podem visitar. E nós costumamos receber irmãos de outras religiões. Aqui nós já tivemos padre, que toda vez tem um padre amigo do nosso, que era nosso vice-presidente, o Elvésio, e ele vinha assistir as reuniões. Até aula ele deu para a gente aqui, né? Outros padres lá da Católica vieram, tem pastor aqui, inclusive do Núcleo Moderante, que eu já vi aqui assistindo palestra, né, de determinado assunto. E quantos são os irmãos de outras religiões, de outros segmentos afro-brasileiros, que vêm aqui? Então, o centro é de verdade uma comunidade muito homogênea, né? Ela tem as peculiaridades ou as particularidades, mas passa a ser um movimento que é o de buscar a nossa espiritualidade, de buscar aquela identidade que a gente precisa com Deus através do Mestre Jesus. Então, o Centro Espírita é esse produto espontâneo, né, de junção de pessoas, né, que vão se afinizando. E essa afinidade, como nós já falamos, se dá por quê? Porque todos nós estamos buscando o mesmo caminho, e é o caminho espiritual. E no caminho espiritual não há diferença de religiões, porque o que as religiões buscam? Deus, a felicidade, um momento de sossego da alma, um alívio para as dores. E a doutrina espírita, ela não é diferente, porque a proposta da doutrina espírita é fazer com que a gente entenda a grandeza divina e caminhe através de Jesus para chegar a Deus na perfeição, né? Não a perfeição divina, mas a que é possível a nós, os espíritos criados. O Centro Espírita, como eu falei, está fazendo 65 anos, então vamos fazer aqui uma dimensão do que significa 65 anos de uma vida. Eu ainda preciso caminhar mais 5 para chegar aos 65. Então, ele tem mais tempo do que eu, né, nessa existência, que me considero com bastante experiência já pelas coisas, né? Eu já não sou mais uma menina, já fui mãe, né? Já tenho filhos adultos, filha também de pais idosos, né? Então, a gente já tem uma experiência de trabalho, né, nessa estrada da vida. Mas o centro ainda tem mais 5 do que eu. Então, é uma história bem extensa, de prestação de serviços, de acolhimento e principalmente de respeito às pessoas, que é a proposta do Mestre Jesus, que nós nos amemos uns aos outros, né, sem distinção de credo, de raça, né, qualquer que seja a nossa ideologia, que ela não seja o motivo de dissensão. Qual é o dever ou a missão de um centro espírita? Esclarecer e orientar. E esse esclarecer e orientar é sempre um dever de todos os espíritas também. Porque nós estamos caminhando no caminho de Jesus há mais de 2000 anos. E nós estamos também estudando os seus ensinamentos. E na casa espírita, nós também tentamos praticar. E é claro que em se fazendo isso na casa espírita, nós vamos levando com o passar do tempo, com esses anos, né, acumulados, a experiência para a nossa vida. Porque a proposta é exatamente essa, que haja uma transformação. O homem velho fique para trás e surja o homem novo, né? Na história de Paulo, por exemplo, o apóstolo, é visível essa mudança do homem velho, Saulo, para o homem novo, Paulo,
responsável pela divulgação do cristianismo até os dias de hoje, né, para chegar aqui até nós. Então, no centro espírita, a gente deve manter sempre a mais plena naturalidade de comportamento dentro das normas naturais do respeito humano. Não precisa a gente se transformar numa pessoa que não é ser simplesmente um ser humano, mas colocando sempre em evidência o respeito que a gente quer ter para que nós tenhamos primeiro com as outras pessoas. Então, esse deve ser o comportamento de um espírita, mas é também o comportamento de um cristão. Porque Jesus nos disse que a gente amasse a Deus, que é o maior dos mandamentos, e amasse ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, se nós respeitamos, nós estamos no caminho do amor. Porque com o respeito, a gente não vai deixar que as nossas diferenças façam diferença naquilo que é da convivência, da integração como seres humanos que nós precisamos ter. Isso faz parte também de aceitar, né, as diferenças, inclusive de opiniões. Então, o Centro Espírita, nesse contexto, ele oferece à nossa comunidade estudos. Essa palestra, por exemplo, a gente chama de palestra, mas eu até falo com o nosso amigo aí que faz as gravações, que eu não estou nesse patamar de palestrante. Eu sou uma estudiosa, como todo mundo aqui. E a gente se debruça sobre as obras básicas e complementares para preparar um estudo como esse no dia de hoje aqui, para a gente falar para todo mundo. Mas os primeiros ouvidos que ouvem são os nossos. E aí a gente vai falando e ouvindo. E isso vai introspectando cada vez mais, até que um dia se torne realmente a prática da minha vida, né? A prática da vida de cada um de nós. Ele também tem evangelização, ou seja, estudos e acompanhamentos espiritualizados para crianças e para jovens. Tem também o estudo sistematizado da doutrina espírita, porque um centro espírita tem que ter todo esse movimento de estudo doutrinário para que nós possamos, enquanto trabalhadores da casa, prestar o melhor atendimento aos nossos irmãos que chegam, como também para nós, trabalhadores da casa, exercitarmos a nossa mediunidade de maneira que traga proveito àqueles que buscam na necessidade esse consolo. Porque a doutrina espírita é o consolador prometido no sentido de que revela para nós, ou seja, tira o véu de muita coisa que não ficou entendido devidamente dos ensinamentos do Mestre Jesus. Por que isso? Porque Jesus falou por parábolas, porque Jesus trouxe ensinamentos que nós, os espíritos encarnados daquela época, não tínhamos ainda a condição de entendimento. Haja vista que quando ele fala das várias moradas na casa de meu pai, a gente até bastante tempo aí, há pouco mais de 200 anos atrás, ainda a maioria de nós não entendia que essas moradas permitem que nós, almas, estejamos reencarnando em espaços diferentes para aprendermos, nos melhorarmos como espírito e atingir essa perfeição que a gente tanto busca, né? Também aqui tem o desenvolvimento mediúnico. Como nós falamos que a comunidade e o centro é um movimento, né, mútuo de prestação de serviços, mas também de acolhimento, nós também vamos interagir com aqueles irmãos que vêm à casa espírita por necessidades, às vezes até da família, de questões que estão sendo afloradas pela mediunidade, que às vezes, por serem de outras religiões, não têm o espaço aberto dentro das suas religiões, porque as religiões não são, todas as religiões cristãs, não têm a mesma ideologia, a mesma filosofia, né? Tem princípios que são específicos de cada ramificação dessa.
Então, a doutrina espírita, ela é a revelação de que nós reencarnamos. Então, se vem uma comunicação para alguém que é cristão, mas não acredita em reencarnação, essa pessoa vai ficar confusa. E isso vai aparecer muitas das vezes até com problemas que chegam a ser levados a psiquiatras e a internações em hospitais psiquiátricos. Né? Então, essa luz que vem sobre esse conhecimento faz com que nós, mesmo sendo de outra religião, quando acontece qualquer dessas situações, a gente, quando é na nossa família, vamos recorrer lá ao centro espírita para ver, vamos fazer um tratamento. E quando é alguém da nossa convivência, a gente convida, né? Vai lá, tal dia, tal hora, você pode passar, faz uma entrevista, né? Conversa, passa por um tratamento. E aí, sim, aí essa casa, nesse sentido, ou seja, o centro, ele recebe essa comunidade para prestar ali o acolhimento que se faz necessário ao entendimento dessas almas, desses espíritos encarnados no momento da sua aflição. A exemplo de Jesus, né, que fez em todos os momentos, socorreu a todos os aflitos, independente do que fossem as questões que eles traziam. Então, a área que mais traz demanda dentro da casa espírita é essa área da mediunidade. Muita gente vem à casa espírita por curiosidade, para saber como é que é. O que a gente faz aqui? Como que a gente fala com os espíritos? Né? Muita gente vem procurando respostas também. Às vezes os conhecimentos que a gente traz e as ideologias religiosas que nós trazemos já não suprem mais as nossas necessidades. Eu tenho o meu exemplo, que em determinado momento eu quis saber o que mais que existia, além daquilo que eu conhecia, e a minha religião de base é a católica, a qual eu respeito imensamente, tenho muita gratidão, até porque é através da Igreja Católica que nós conhecemos, sim, o cristianismo, e é também através dela que nós temos tantos fiéis, tantas pessoas seguidoras do Mestre Jesus e tanta gente se mobilizando em movimentos, né? Para que a nossa vibração espiritual, ela aumente, ela se eleve, né? E aí a gente está entendendo, falando da Igreja Católica, mas a vertente também que se denominou dela, que foi a protestante, né? Que são os nossos irmãos evangélicos, também seguem na mesma linha, porque foi uma dissidência, né, de religião, de entendimento dentro da mesma religião que causou, né, essas variações nas denominações apenas, né? Então, eu falei da mediunidade. A mediunidade, ela atrai para a casa espírita, né? Ela chama, mas também ela traz as pessoas porque para entender mediunidade, tem que ter conhecimento, tem que estudar, não tem jeito. Para a gente aprender a ler, a gente não tem que conhecer as letras. Depois a gente tem que juntar essas letras, formar palavras e depois frases. Então, a mediunidade, isso que é um dom, eu vou colocar o termo dom, sem ser algo em especial, como sendo, na verdade, uma possibilidade que os espíritos têm, porque todos nós somos médiuns, e dentro dessa mediunidade, o que há são os graus de evolução de cada um de nós. Então, por isso ela se manifesta diferentemente de uns para com os outros. Alguém vê, alguém ouve, né? Alguém sente. E isso não é um privilégio da doutrina espírita. Não é. É, na verdade, da natureza do espírito. Essa comunicação entre os mundos. Nós agora estamos encarnados, mas eu sou um espírito eterno. Cada um de nós é um espírito eterno. E esse espírito traz bagagens. E quando a gente desencarna, a gente leva bagagens. E essa bagagem
ela é principalmente adquirida através dos estudos e da nossa vivência no mundo, compartilhando com os nossos demais irmãos. Porque nessas experiências nós tiramos muito aprendizado. E nós aprendemos muito uns com os outros, né? A perfeição divina é fantástica, né? Nos uniu para que unidos nós sejamos mais fortes e para que unidos nós aprendamos a amar. E todos nós aprenderemos a amar um dia, né? E seremos espíritos evoluídos. Então, esses conhecimentos dos problemas mediúnicos, eles se dão através de estudo das obras básicas. A doutrina espírita, obrigada, pai, ela tem 5 livros básicos que são da codificação, que foram codificados pelo Allan Kardec, que era um professor que tinha um nome de Rivail, Hipólito Rivail, e que utiliza-se de um pseudônimo, como era de costume à época. Aqui mesmo no Brasil nós temos várias pessoas que utilizaram pseudônimo ou que deram a eles pseudônimos. Eu lembrei agora imediatamente de Tiradentes, que a gente mal sabe qual é o nome dele de verdade, né? Porque o que leva à frente, né? É o nome de Tiradentes. Então, nesse movimento, ele utilizou-se do nome Allan Kardec e é o codificador. Mas ele não é o nosso ídolo. Ele não é o nosso mestre. Na doutrina espírita, nós somos cristãos. E a doutrina espírita tem como mestre, como nosso guia e modelo, o Mestre Jesus. Então, tirando aí algumas dificuldades que as pessoas têm de entender por causa da mediunidade, acho que não tem a ver com Jesus, né? Então, a mediunidade, como eu havia dito, é uma faculdade natural da espécie humana, né? Como todas as outras faculdades que a gente tem. Eu chamei de dom, mas na verdade pode ser mais adequado, inclusive faculdade, porque a gente tem muitas habilidades. A gente recebeu de Deus muitas habilidades. E dentro dessas habilidades a gente tem umas que a gente desenvolve melhor, né? Então a mediunidade é isso, e a casa espírita é o lugar onde a pessoa pode entender melhor sobre a mediunidade. Mas ela não é o único lugar para a gente trabalhar na seara do Cristo. Ninguém que tenha mediunidade, o que a gente chama de ostensiva, por exemplo, que veja e que ouça, precisa necessariamente estar na casa espírita, se não tiver vontade. Porque o trabalho na seara de Jesus e o trabalho da melhora interior, da evolução espiritual, ela se dá individualmente e coletivamente. Então, no individual, a gente pode e deve fazer as nossas escolhas. E onde a gente estiver, se a gente fizer o melhor que a gente puder, e se a gente conseguir amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos, nós estaremos cumprindo o nosso dever, a nossa missão e a nossa obrigação. E estaremos quites com Deus, né, nesse processo de evolução. A casa espírita, ela dá a oportunidade da gente tratar os iguais como iguais e os diferentes como diferentes. Porque senão a gente fica dando murro em ponta de faca, né, negando coisas que existem, e aí a gente tem problemas, principalmente dentro da família, quando não é aceito a questão da mediunidade. Essa mediunidade que está dentro do centro, que a gente acha que está dentro do centro, porque os médios estão aqui no centro, nós acabamos de dizer que ela é irreal, porque médios somos todos nós. Então, nós temos sensibilidades que são mediunidade. E um coração voltado para os ensinamentos do Mestre Jesus, ele vai estar sensível à dor do nosso irmão, qualquer que seja ela. E um coração sensível aos ensinamentos do Mestre Jesus, ele vai procurar estar de acordo
com esses ensinamentos, respeitando acima de tudo o próximo, da forma como ele é e como ele se apresenta para nós, né? Nas suas próprias necessidades. Qual é a maior necessidade, então, de nós, espíritas, médios, que vêm à casa espírita, aqueles que estão começando a conhecer a doutrina, aqueles que ainda estão tentando entender como é que funciona o processo e por que a casa espírita é diferente, né? Se é realmente que ela é diferente. A maior necessidade, acima de tudo nossa, é a humildade. Humildade por quê? Porque sem humildade, o espiritismo sem humildade, ou uma casa espírita sem humildade, sem pessoas humildes, é igual a uma água poluída, cheia de germes. Da pretensão, da vaidade, do orgulho, que atrai o quê? As mentes inferiores, os espíritos inferiores. Então, quando nós estamos em qualquer dissidência religiosa, se a gente não tiver com o coração voltado para o bem, nós vamos estar abrindo portas para as vibrações que não são boas. E nesse processo, nós precisamos, né, estar vigilantes nos nossos pensamentos, na nossa fala. Por quê? Porque a nossa fala e o nosso pensamento traz o julgamento, que é o juízo de valor das coisas que a gente nem conhece. Aparentemente, a gente acha que conhece e julga. E quando a gente julga, a gente se faz juiz do processo. E uma das coisas que Jesus nos recomendou é que a gente não julgasse para não ser julgado. E é importante para o nosso trabalho individual, né, de purificação espiritual, o não julgamento. Então, o que o Espiritismo objetiva é a transformação interior das criaturas, para que se tornem mais esclarecidas e, com isso, dotadas de mente mais arejada e coração mais puro. Para quê? Para que a Terra se eleve em suas condições morais e espirituais. É a base do processo doutrinário do Espiritismo. Quer dizer que todos nós estamos já dando conta disso? Não, porque nós somos seres humanos. Mas nós estamos aqui na tentativa, no esforço, né? E o estudo permite que todo dia a gente lendo sobre isso, refletindo sobre isso, vai chegando ao ponto em que nós vamos nos conscientizando, né? No centro espírita, a gente deve manter a mais plena naturalidade de comportamento, né? Dentro dessas normas naturais do espírito humano, que é uma responsabilidade de cada um de nós. Não é só do dirigente, não é só do médium, mas é nossa individualmente. Porque o que nós somos lá fora, diz o que nós aprendemos aqui. A ação que a gente tem em relação ao nosso irmão lá fora, está ligada diretamente à nossa ação aqui dentro. Porque quando nós estamos em espírito, em alma, para Deus, nós não podemos esconder nada. Então, o pensamento que a gente tem é uma força vibracional que é identificada. Se a gente pensa coisa ruim, maledicência, reclamações, a gente vai estar se vinculando a essas energias. E a proposta desse aprendizado, que nos trazem tanto as obras básicas, que são essas da codificação, começando pelo Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, depois o Evangelho segundo o Espiritismo, depois a Gênese e o Céu e o Inferno, é a última, né? Mas ainda tem o que é o Espiritismo, que é um livrinho fininho, né? Que faz parte desse processo do codificador, mas que não entra na obra básica. Então, quando a gente diz assim, mas o presidente do centro, ele tem que dar o exemplo. Na verdade, cada um de nós é responsável pelo nosso comportamento. E quando a gente está imbuído de alguma função ou de alguma posição social,
A gente não está com mais obrigação ou responsabilidade do que o outro que não está, não. Porque como o processo de evolução é individual e coletivo, o preço do que a gente faz na nossa individualidade, na nossa vida particular, é o mesmo que a gente faz no conjunto. Porque o resultado daquilo que eu faço com minha vida individual, a minha individualidade, a minha vida particular, reflete na sociedade e na comunidade que eu estou. E principalmente numa comunidade, por exemplo, o meu comportamento, Geovânia, daqui do Sezon, porque é assim que as pessoas nos veem. Mais na doutrina espírita, inclusive, porque a ideia falsa que se tem é que o espírita já é alguém que evoluiu. E, na verdade, o espírita é alguém que já está tomando consciência de que precisa aprender muito. E o convite é para estudar exatamente por isso, porque são os próprios espíritos, através da doutrina espírita, que é a doutrina dos espíritos, que trouxeram as informações de que nós precisávamos a partir dos conhecimentos, dos ensinamentos do Mestre Jesus. Então, nós só estamos revendo os valores trazidos, valores morais trazidos pelo Cristo, com palavras mais simplificadas e colocando efetivamente nas nossas vidas práticas. Porque a mensagem do Evangelho de Jesus é para a gente ler, mas é também para a gente refletir, é também para a gente meditar, é para a gente sentir, e só depois disso tudo é que a gente vai conseguir vivenciar. Então, nós temos todos esses degraus para escalarmos nesse processo de evolução. Quando a gente chega nesse degrau de vivenciar, aí nós já vamos citar nomes. Francisco de Assis, Paulo é um excelente exemplo disso. Tantos outros irmãos anônimos, né, que a gente nem sabe e que estão conseguindo, mas encarnados e desencarnados a gente tem vários nomes na sociedade, nas comunidades, não só na doutrina espírita, né, como nas outras religiões também. E pessoas que nem religião têm, mas que se portam como verdadeiros seguidores do Mestre Jesus. Né? E que reconhece no Mestre Jesus a perfeição moral. O centro espírita, ele não é um instrumento de conversão. Ninguém vem aqui para ser convertido. E nenhum de nós aqui deverá ter a intenção de converter alguém. Não é a proposta da doutrina espírita. Porque nós não precisamos de adepto à doutrina espírita. Nós precisamos de acolher irmãos que estão decididos a modificar o seu processo interior, que estão necessitando, sentindo a necessidade por eles mesmos de mudança nos seus comportamentos, nas suas atitudes. Então não é para converter, mas algumas pessoas podem sim seguir o caminho e dentro da doutrina espírita se encontrarem nesse processo. E a religião, toda ela é boa, mas a religião melhor que há é aquela que nos transforma, é aquela que permite que nós cheguemos nela de uma forma e saiamos moralmente melhores do que nós éramos, né? Então, o Espiritismo também não quer se impor, mas quer ajudar e esclarecer os que o procuram. Toda vez que um irmão chega à nossa casa, dessa comunidade maravilhosa que nos abraça, porque aí nós vamos entrar agora, já está próximo ali da finalização, nós vamos entrar no processo da imersão de uma casa como um centro espírita, numa comunidade como essa. Tem 42 mil habitantes, em média, um núcleo bandeirante. Fiquei bestinha, né, com isso, porque é muita gente, não é não? E aí a gente pensa, nós estamos inseridos nesta comunidade, estamos sendo aceitos por esta comunidade, principalmente pelos nossos irmãos de outras religiões, porque estamos aqui todos juntos, praticamente. Os eventos que já nos reunimos várias vezes aqui na praça da igreja, nós participamos, eles também, todo mundo junto.
Nas ruas, nas escolas, a gente também é trabalhador das escolas, dos comércios, né? E a gente se vê, a gente se fala, a gente se entende. Olha o que é a dimensão da convivência, dessa imersão na comunidade. E isso não é uma proposta nossa, isso é uma proposta espiritual. Isso é providência divina, não é à toa que aqui tem uma igreja evangélica, uma católica, uma tal, e centros diferentes, né? E outros de religiões afro-brasileiras, não é à toa. É porque nós precisamos disso, para aprendermos a respeitar, para aprendermos a amar os nossos irmãos como eles são, e eles nos amarem como nós somos. Desse centro originou-se uma obra aqui que é fantástica, o Lar Maria Madalena, que faz parte do Parque Assistencial Jorge Cauí Júnior, que engloba ali a creche Irmã Elvira, o Lar Maria Madalena e o Instituto do Idoso. Essa instituição, ela presta serviço para essa comunidade, acolhendo crianças e idosos, mas também é um lugar onde as pessoas trabalham, onde as famílias se mantêm pelos salários que se ganha trabalhando nessa instituição. E aí a gente vê o trabalho desde a infância até a velhice. A gente dá a oportunidade à comunidade de conviver com as mais diversas fases do desenvolvimento humano, num trabalho que pode também invocar a nós, como seres humanos cristãos, o bem. E aí a gente tem a disponibilização desta obra, mas só porque essa comunidade aceita esta obra. Porque há muitos lugares que as pessoas tentam colocar um lar de idosos junto, assim, nesses espaços, e não conseguem. Interessante isso, né? Mas essa comunidade acolheu. A orientação de Deus foi aceita. Todo mundo se comprometeu. E é por isso que nós devemos estar muito felizes de estarmos há 65 anos. Claro que eu não estou aqui há 65 anos, estou há 30 e tantos, mas outras pessoas estão aí desde o início e ainda estão conosco. Mas a história acaba refletindo em nós que estamos aqui chegando nesses últimos momentos. Né? Digo últimos porque nós estamos chegando e vamos passando e outros estão vindo. Então é muito de muita gratidão, tem que se ter muito agradecimento a Deus pelas oportunidades que nos são dadas. De estarmos inseridos num espaço onde a gente pode estar com a porta aberta, falando do Evangelho de Jesus, de mudança de comportamento, de reencarnação, sem termos nenhuma necessidade de nos escondermos. E sabendo que ao sairmos daqui, seremos acompanhados pelos nossos anjos de guarda, que Deus nos deu no primeiro momento que a gente reencarnou aqui na Terra. E que esses anjos nos conduzirão e que eles também estarão fortalecendo os anjos dos nossos irmãos que ficaram em casa. Então é um dever nosso, é uma necessidade nossa, estarmos juntos, vibrando no bem, pensando no bem e principalmente se mobilizando para que esse bem aconteça mais e mais nesta comunidade tão abençoada que nos acolhe e que nós agradecemos de sermos tão bem acolhidos. Que as bênçãos de Deus sejam conosco, que o Mestre Jesus nos ampare sempre. Muito obrigada. Queridos irmãos, vamos então, na continuidade dessas vibrações de amor, mentalizarmos o nosso amado Mestre Jesus, para que possamos dizer a Ele da nossa gratidão pela vida, pelo momento rico de estarmos aqui juntos, encarnados e desencarnados, pelas oportunidades que temos recebido, por todos os dons que temos e que estamos aprendendo a desenvolver cada vez mais com os ensinamentos do Mestre Jesus.
E assim, preenchidos com esse amor, vamos também emanar dos nossos corações as melhores vibrações em torno desta comunidade, que é tão representativa para o Centro Sebastião Marte. E com ela, todos os moradores, não só dentro do núcleo Bandeirante, mas aqui nas adjacências. Vamos levando luz, amor, esperança, que é disso que o nosso coração está cheio nesse momento, pois estamos confortados pelo amor do Mestre Jesus. Nós agradecemos também a todos os irmãos trabalhadores da Seara do Mestre Jesus, que compõem conosco nesta casa, todos os dias, levando socorro, acolhendo, amparando, fortalecendo. E vamos pedir para que essa assistência também chegue a todos os lugares do Distrito Federal. Lá na Esplanada dos Ministérios, em todos os lugares onde hajam necessidade de decisões, de mandos que vão alterar o movimento social, para que todos nós nos beneficiemos nessa corrente de amor, com boas energias, com boas vibrações. E que a paz do Mestre Jesus permaneça conosco hoje e sempre. E assim nós agradecemos ao Sebastião Marte, a todos os mentores espirituais que se fazem presente neste momento, e pedimos a permissão para darmos por encerrado este momento de estudo e as bênçãos para o retorno aos nossos lares. Que assim seja, graças a Deus.